irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Enquanto você vai em busca do texto, quero aqui externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade que Ele me concede desta noite poder estar aqui juntamente com os irmãos, cultuando a Deus. Uma alegria imensa poder servir a esta casa. Ao pastor dessa igreja, Daniel, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Sua esposa, irmã Grazi, que Deus continue abençoando. Pastor Éder, sua família, a liderança desse conjunto, na pessoa da Dani, da Carol, da Jair. Errei? Deus continue abençoando. A minha esposa que me acompanha, te amo, viu, irmão? Te amo. Fala também. Eu te amo mais. Ó. Adriano, bom te ver. Cássia, traga um abraço do meu pastor Samuel Vasconcelos. Somos lá da DETAC Expansão do Setoró. Lideramos também uma juventude lá. Estamos no 3º ano nessa árdua missão, mas o nome do Senhor tem sido glorificado. Quantos aqui querem ouvir a palavra? Diz amém. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Na minha Bíblia tem por título Viver pela Fé. Assim está escrito: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Podemos assentar? Queria um pouco da sua atenção nesse momento. Nós estamos diante de uma carta destinada a uma igreja, cuja na introdução se faz necessário eu falar um pouco desse autor, desse personagem que nós conhecemos muito bem, o apóstolo Paulo. Aleluia! Nós sabemos bem que Paulo foi ele o maior plantador da igreja, o maior evangelista do cristianismo. Sabemos também que ele foi possuidor de 2 nomes, por ter 2 cidadanias. Alguns se equivocam dizendo que quando ele se converteu, seu nome saiu de Saulo para Paulo. Mas Atos capítulo de número 13, versículo de número 9, deixa evidente que Saulo também era chamado Paulo. O nome de Saulo vem de origem hebraica, muito utilizado na sociedade judaica, sociedade essa que ele muito viveu antes da sua conversão. Afinal, seus pais eram judeus radicais, e o nome Paulo vem de origem grega, muito utilizado aos gentios, por isso que ele é conhecido como Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu disse a você que Paulo foi o maior plantador de igrejas. Aleluia! Mas quero deixar bem claro, como todos já sabem, mas eu preciso introduzir isso aqui.
que mesmo ele sendo o maior plantador de igrejas, ele não nasceu em berço cristão. Eu disse ainda há pouco que os seus pais eram judeus radicais. Os seus pais investiram pesado na vida de Paulo, no que refere ao aprendizado do Pentateuco. Investiram pesado levando ele a estudar dos pés de um doutor da lei renomado daquela época, o fariseu por nome de Gamaliel. A primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui: como pode este ser um dos maiores defensores da cruz de Cristo vir de uma casa farisaica? A pergunta que se faz é: como é que pode um personagem, um dos maiores plantadores da igreja, vir de um ambiente disfuncional, aonde os seus pais não criam no Cristo como Salvador? O ambiente não compactuava com esta característica que Paulo veio a ter. E eu já abro um parêntese para dizer para você que maior que a disfunção é a graça de Deus. Maior que a disfuncionalidade familiar é a graça de Deus. Maior que as complexidades do ambiente da sua casa, das características contrárias da visão de seus pais, é a graça de Deus. Tem gente que canta, mas os pais não servem ao Senhor. Tem gente que aqui está e as circunstâncias são todas desfavoráveis. Eu quero dizer para você que o barulho da graça é mais alto que os problemas que nós vamos enfrentar na nossa vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, eu quero dizer para você, jovem, nós somos provadores da graça de Cristo. Ah, se não fosse a graça, pela graça sois salvos, pela graça nós fomos alcançados. Eu quero perguntar aqui nessa noite: aonde estamos alcançados pela graça? Aonde estão aqueles que foram alcançados pela graça? Não merecia estar aqui, mas a graça alcançou. O pai está na cachaça, a mãe está desviada, mas a graça alcançou. E pela graça de Deus, você e a sua casa vai ser alcançado. Paulo foi uma das evidências da graça de Cristo. Ele tinha tudo para dar errado, mas é ele mesmo que vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 27. Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ao mesmo tempo que você é o improvável, Deus te faz o escolhido. Aleluia! Aleluia! Ao mesmo tempo que o ambiente é disfuncional, Deus faz de nós o escolhido. Aleluia! Olha para cá. Então Paulo, ele aprende aos pés de Gamaliel. Os seus pais investem pesado para que ele aprendesse aos pés do maior doutor da lei. E isto impulsionou ele a ser um perseguidor da igreja. A Bíblia deixa claro que ele tinha prazer no sangue dos crentes. E uma certa feita ele está indo à cidade de Damasco fazer aquilo que era costumeiro, perseguir a igreja. Só que ele indo à cidade de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus chega, tudo muda. Aleluia! Quando Jesus chega, o ambiente muda. Aleluia! Quando Jesus chega, o clima muda. E eu posso dizer como profeta nessa noite
Jesus chegou. Aleluia. Jesus está na casa. A atmosfera muda, o ambiente muda, o clima muda, e Jesus chegou para Paulo. A Bíblia fala que ele cai em terra, já não enxerga, e ele é conduzido a Damasco. A Bíblia fala em Atos capítulo de número 9 que ali havia um discípulo por nome de Ananias. E este discípulo ouve de Deus a seguinte ordem: vai à rua chamada direita, procura em casa de Judas um homem de Tarso, seu nome é Saulo, ele está orando, e dentro da oração ele tem uma visão, e a visão é que você, Ananias, coloca a mão sobre ele e ele é curado. Aleluia. Só que quando Ananias recebe essa ordenança de Deus, Adriano, quando Ananias recebe essa ordem de Deus, vá à rua chamada direita, procura por um homem por nome de Saulo, ele está orando. O que chama a atenção de Ananias é Saulo. O que chama a atenção de Ananias é o nome. Deus de poder e glória. Não é a ação da oração que o nome está executando. O que chama a atenção de Ananias é o nome Saulo. Porque muitos de nós somos assim. Nós nos limitamos pelo nome. A igreja fica cheia pelo nome, ou ela fica vazia pelo nome. Eu vou pelo nome, não vou pelo nome. É o nome que está no cartaz, eu vou, então não vou. Mas não é o nome, é a ação que o nome está executando. Se a gente se limita pelo nome, nós nos tornamos ignorantes da essência da graça de Deus. Nós nos tornamos vulneráveis ao não entendimento do que a graça de Deus pode fazer. Ananias ouve: Saulo está orando. Deus de poder e glória. O que chama a atenção de Ananias? O nome Saulo. Saulo. Mas se ouve falar muito do que esse nome fez. Tem prazer no sangue. Saulo. Perseguidor da igreja. Saulo. Deus está dizendo: quando eu escolho, pode ter um nome mais sujo, mas quando eu escolho, tudo muda. Mas Senhor, Ele tem prazer no sangue dos crentes. Mas vai lá, Ananias, Ele é o escolhido. A minha graça basta. Mas Senhor, Ele é perseguidor da igreja. Mas vai lá, Ananias, a minha graça basta. Mas Senhor, eu estou sentindo Deus aqui. Ele é viciado em cocaína. A minha graça basta. Ele é viciado em pornografia. A minha graça basta. Ele é viciado em sexo. A minha graça basta. Já era para você
família olhava para mim e dizia: esse aí não vai chegar a lugar nenhum. Nos encontros dominicais na casa da minha avó, eu chegava perto da minha família, dos meus primos. Muitos saíam do meu lado porque tinha vergonha da minha roupa, tinha vergonha de como que eu era. Eu namorei uma menina de religião Wicca, prática da bruxaria, fiz rituais, dizia para o meu pai: pai, eu estou indo aí no restaurante. Ele era dono de um restaurante com os meus amigos. Meu pai tinha vergonha e saía. Olhava para mim e dizia: não tem jeito, não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu tenho uma avó crente de oração. Ela sempre me dizia: Deus vai fazer de você um profeta. Deus vai fazer de você um obreiro na casa do Senhor. Eu achava que aquilo ali era loucura, pastor Hélio. Eu não acreditava naquilo. Meu prazer era me trancar dentro do quarto, desligar as luzes, ligar o som de rock no último volume. Não é coisa de doido, mas não se assuste com o que eu vou falar. Eu desligava as luzes, ligava o som no último volume e batia minha cabeça na parede. Eu me cortava. Certa feita, essa menina que eu namorei chegou para mim e falou: vamos fazer um pacto. Que pacto é esse? Pacto de sangue. E como é que funciona esse pacto de sangue? Ela pegou uma garrafa de Orlov, bateu no meio-fio, pegou um caco de vidro e cortou a sua mão. E falou para eu fazer o mesmo. Cortei a minha mão. A gente triscou uma mão na outra e se beijou. E ela disse: a partir de hoje nós não vamos nunca mais nos separar. Tudo começou a desandar na minha casa. Minha mãe entrou em depressão. A situação ficou estreita. Até que em um momento eu entrei em desespero e falei: pai, o que eu faço? Meu pai falou: vai para uma igreja. Eu falei: eu vou, mas se Deus não falar comigo, eu vou me matar. Eu fui para a igreja. Eu nunca chorei tanto na minha vida como chorei naquela noite. Aleluia. Deus falava no cantinho do meu ouvido. Glória. Aleluia. O culto acabou. Aleluia. Uma certa feita, Deus usou um senhor. Eu indo para a escola e falou: o diabo quer arrancar seu coração. No dia seguinte eu acordei com a marca de uma mão no meu peito esquerdo. Só que não era uma mão humana, como se eu estivesse dormindo em cima do meu braço. Era uma mão de um monstro, acredite se você quiser. E eu lembrei daquilo. Uma banda de rock ia tocar, uma banda gospel de rock ia tocar numa igreja em frente de casa. Eu falei: eu vou lá. Eu gosto de rock, eu vou lá. Metal Nobre. Eu fui. Chegando lá, o vocalista da banda Metal Nobre: ele e você. Eu estava de cinto spike, aqueles cintos pontudos, meu all-star todo rabiscado, com lápis de olho, totalmente estranho. Ele falou assim para mim: você veio porque você queria ouvir a banda de rock, mas assim te diz o Senhor, Deus não quer você dessa forma. A sua mãe precisa de oração. Levanta-se enquanto é tempo, porque Ele quer te usar na terra dos viventes. Meu testemunho é muito longo, mas eu vou já me adiantar para entrar no texto. Mas só para você entender a essência da graça. Desandou tudo. A menina que fez o pacto comigo se separou de mim. Eu falei: e o pacto? Fui para a igreja mais uma vez, só que agora era por dor de cotovelo. Deus usa as suas estratégias. 12 de outubro de 2008, culto das conversas da CIB, lá na sede. Meu pai aceitou Jesus e eu fui lá na frente, porque eu nunca vi meu pai chorando. Ajoelhei, o pastor colocou a mão na
minha cabeça. Deus de poder e glória. E aí acabou o culto, meu pai falou: agora você é crente com o papai. Eu falei: não, eu não sabia disso não, pai. Eu falei: mas você foi lá na frente, eu fui porque eu vi o senhor chorando. Meu tio me inscreveu para o acampamento, Paulão, que era líder dos adolescentes, ele é meu tio. Ele me inscreveu no acampamento, eu fui para o acampamento, e ali Deus foi me tratando. E eu entendi que aquele pacto de sangue que eu fiz com aquela moça era algo momentâneo, porque o único sangue que te leva para a eternidade é o sangue de Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu ouvi da minha mãe: Eric, não vai chegar a lugar nenhum. Mas assim como Deus disse para Ananias: vá lá, e Ananias disse: sai. Muitos disseram: Eric, não vai chegar a lugar nenhum. Muitos estão dizendo para você, jovem, que você não vai chegar a lugar nenhum, mas você vai, porque quem te chamou é o Jesus Cristo Nazareno, o povo da graça. É Paulo que vai dizer: sou o que sou pela graça. Se você está aqui nesta noite, é pela graça. Se você canta, é pela graça. Se você lidera, é pela graça. Se você canta, é pela graça. Se você pastoreia, é pela graça. Se você prega, é pela graça. Aleluia. Eu sinto Deus na casa. Quando Deus chama, o que tem prazer no sangue fica para trás. Quando Deus chama, quem tem vícios fica para trás. Quando Deus chama, quem se prostitui fica para trás. Porque é mesmo Paulo que vai dizer: se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí Paulo fala da graça. Ó Deus de poder e glória. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. E é aí que ele se torna um dos maiores missionários. Através da sua pregação, vidas vão ser alcançadas, igrejas vão ser instituídas. Dentre as igrejas que são instituídas, Paulo faz uma viagem missionária e fica 2 anos na cidade de Corinto. E ali uma igreja, ela é implantada, a igreja de Corinto. Paulo vai dar continuidade nas suas obras missionárias. E ele toma conhecimento que essa igreja, ora estabelecida pelo poder do evangelho cristocêntrico pregado por Paulo. Paulo estava na cidade de Éfeso, e ele toma conhecimento de que a igreja de Corinto estava andando para trás. A igreja de Corinto estava vivendo uma desunião. A igreja de Corinto estava aplicando falsos ensinamentos. A imoralidade estava entrando naquela igreja e contaminando o ambiente. Então é aí que Paulo vai escrever a primeira carta à igreja de Corinto. Paulo vai escrever a primeira carta à igreja de Corinto no intuito de promover que a igreja é um corpo. Paulo vai escrever a primeira carta aos coríntios a fim de orientar e exortar os crentes, dizendo que as coisas de Deus são sérias, que as coisas de Deus não devem ser tratadas de qualquer forma. A primeira carta que Paulo escreve aos coríntios é uma carta doutrinária. Quando Paulo escreve a primeira carta aos coríntios, uma carta doutrinária, 1 ano depois, ele toma conhecimento através
falando que a igreja de Corinto parece que tinha entendido o recado. A igreja de Corinto agora está andando dentro dos aconselhamentos que Paulo dá na primeira carta. Um ano depois, Paulo toma ciência através de Tito. A igreja de Corinto está agora caminhando um caminho certo. A Bíblia vai falar em 2 Coríntios capítulo de número 7, versículo de número 7, que Paulo se alegra com aquilo. Logo nós vamos ver que no contexto da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios é um contexto motivacional. Paulo está falando: continuem firmes, continuem constantes, não desistam da caminhada. A mensagem, o contexto da segunda carta é motivacional. Então você leu comigo aqui no capítulo 4, versículo 16 ao 18, um breve resumo do contexto dessa carta. Permaneçam firmes. Nos versículos que antecedem, do versículo 1 ao versículo 15, Paulo vai falar: não largue a fé, não se entregue ao paganismo. A mensagem central de vocês tem que ser: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus leva para o céu. Independente da existência das idolatrias externas, Paulo está dizendo: continuem firmes. Mas Paulo também vai dizer: nós somos sujeitos à tribulação, mas que não haja a angústia. Paulo vai dizer: somos sujeitos às complexidades, mas que não haja a desistência. Paulo vai dizer: sejamos sim, porque o próprio Jesus foi que disse que nós seríamos perseguidos, mas em nenhum momento desamparados, abatidos, mas em nenhum momento destruídos. Parece que a mensagem de Paulo, parece não, porque a Bíblia é muito atual, é para a nossa geração, é para nós. Continuemos firmes e constantes. Não abandonemos a fé, não larguemos a cruz de Cristo, mesmo que haja a tribulação. Nós não seremos destruídos se permanecermos firmes em Jesus. Aí no versículo de número 16, para desenvolver o texto lido, vai dizer Paulo: estamos exteriormente desgastados. Desgastados. Quem está me entendendo, diga amém. Quando Paulo fala de exterior desgastado, ele está querendo dizer a caminhada com Jesus. Traz as suas marcas e evidências. É Jesus que vai dizer: a porta é estreita. É Jesus que vai dizer: quer vir após mim? Tome cada dia a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Quando Paulo fala do lado exterior, Paulo está dizendo: vocês não são super-heróis, Deus de poder e glória. vocês não são de ferro. Para de querer mostrar força quando o seu corpo treme. Não fique em silêncio quando a sua alma grita. Se sentir vontade de chorar, chore. Se sentir vontade de gritar, grite. A causa de muitos suicídios é guardar para nós mesmos os problemas. E Paulo está dizendo: o exterior tem que estar evidente, porque nós não
não somos super-heróis, isso é evidência da nossa humanidade, graça. Nós temos que tornar evidente que nós somos humanos, não pelo nosso pecado, mas pelas nossas limitações. Lembra de Jesus no Getsemane? Isaías vai dizer, um homem cheio de dores. Estamos falando de humanidade. Max Lucado, em um dos seus livros, vai narrar, dizendo que alguns pintores pintam a imagem de Jesus no Getsemane com as vestes limpas, uma luz descendo do alto, um semblante de calmaria. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, um homem cheio de dores. O próprio Jesus vai dizer, minha alma está angustiada. Ou seja, todos nós temos sim que ter um Getsemane. Mas sabe como é que nós vencemos o Getsemane? Entregando ao Pai as nossas necessidades e medos. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O Getsemane é necessário, mas nós não devemos passar pelo Getsemane sozinho. Olha para o irmão que está do seu lado, olha para a irmã que está do seu lado e me ajude a pregar. Diga para ele, diga para ela, você tem um pai. Não, diga para você tem um pai. Aleluia. Chora diante do pai, grita diante do pai, implora diante do pai. Você vai vencer o Getsemane se você permitir com que a vontade do Pai seja prevalecida, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. O exterior está desgastado, mas continue cantando. O exterior está desgastado, mas continue adorando. O exterior está desgastado, mas continue pregando. O exterior está desgastado, mas continue dizendo que Ele vive. O exterior está desgastado, mas continue dizendo que Ele é bom. Aleluia! Depois Paulo vai dizer, o exterior está desgastado, mas o nosso interior se renova dia após dia. O que é o novo? Como diz aquele hino, existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Aleluia! Deixa queimar. O que é o interior? É a vivência do Espírito em nós. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Já estou crucificado. Exterior desgastado. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, aleluia, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Somos renovados dia a dia, mérito da presença de Deus. Aleluia. Porque sem a presença nós não podemos, sem a presença nós não alcançamos, sem a presença nós não somos, sem a presença nós não vamos. Se não fosse a presença, nós temos o que o mundo não tem.
por isso que nós continuamos de pé, mesmo diante de tantas aflições, mesmo diante de tantas perseguições, mesmo diante de tantas frustrações. A gente continua vindo para a igreja, a gente continua vindo para o culto, a gente continua vindo para o congresso. Por quê? Porque é a presença que nos motiva, é a presença que nos renova. Quando Davi é exortado pelo profeta, ele vai fazer a oração mais linda dos salmos, a oração emblemática do congresso Unidos deste ano, de Salmo de número 51. Ele deixa evidente que consegue viver sem palácio, consegue viver sem coroa, consegue viver sem trono, consegue viver sem reino, mas ele não consegue viver sem a presença. Moisés vai dizer: não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Então é a presença é o combustível, a presença é a motivação, a presença é o ânimo. E só quem está sentindo a presença dele aqui, dá glória a Deus e aleluia nesta hora. Exteriormente desgastados, interiormente renovados. Depois ele vai dizer: sofrimentos leves e momentâneos. Eu não aguento mais essas mensagens de coach, iludindo a nossa geração que não há sofrimento na caminhada com Jesus. Por isso que tem muita gente saindo da igreja, porque não estão aptos a sofrer pela cruz. É verdade. Nós temos que entender que nós somos sujeitos. Jó vai dizer isso. Queremos aceitar o bem de Deus, mas queremos recusar o mal. Ou seja, nós não estamos isentos dos sofrimentos deste mundo. Só que há uma diferença, Adriano: é momentâneo. É passageiro. Porque a Bíblia nos dá uma identidade de peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Vai chegar um dia que não vai ter choro, mas só se você se permitir sofrer com Cristo. Vai chegar um dia que não vai ter dor, mas só se você se permitir viver com Cristo. Vai chegar um dia que não vai ter derramamento de sangue, mas só se você se permitir viver com Cristo. Se você se permitir viver com Cristo, maior do que as nossas dores deste século, maior do que as nossas dores deste mundo, é a eternidade com Jesus. Eu oro para que a minha geração tenha anseio pela eternidade com Cristo, que pare de almejar as coisas terrenas, porque vai ter frustração. E Deus está dizendo: eu tenho uma casa reservada para cada um de vocês, que vai valer a pena toda dor que você carrega, vai valer a pena toda lágrima que você derrama, vai valer a pena todo sentimento de angústia que você sente, vai valer a pena. É momentâneo, é passageiro, vai valer a pena. Vai valer a pena você não ir para aquela festa, vai valer a pena você não ir para a cama antes do casamento. Ai, Jesus amado, vai valer a pena você não se permitir ser tocada. Vai valer a pena você no WhatsApp. Vai valer a pena você até mesmo terminar aquele namoro carnal. Vai valer a pena você não sair para aquela festa. Vai valer a pena. Adriano, uma geração que sofre pela cruz é uma
para a eternidade com Jesus. Aonde está a sua motivação? Oh, Deus vivo, maravilhoso. Deus, que poder e glória, aleluia. Prossigo para o alto, Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. a fim de receber o prêmio da vocação celestial. Almejo o céu, desejo o céu, anseie pelo céu. Aleluia. Vai valer a pena. Deus Santo, maravilhoso. Já estou terminando, tenho 2 minutos. Oh, Deus, que poder e glória. Fixemos os olhos não naquilo que se pode ver. É Paulo que está dizendo. Versículo 18. Fixemos os olhos não naquilo que se pode ver. Fé. A gente se apega naquilo que é visível, naquilo que é tocável, mas a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Se a sua fé for depositada nos homens, vai ter frustração. Mas se a sua fé estiver depositada em Deus, fica de pé. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Estamos ainda no início do ano. Deus, que poder e glória. E Deus quer dar ânimo para nós, para a igreja. Porque é evidente que as situações vão se tornar mais complexas. Há quem diz que nós somos uma geração falida. Falida vem de morte, vem de inexistente, vem de que não existe mais. Mentira! Você é a evidência de que essa geração não é uma geração falida. Você é a evidência de que nós não somos uma geração falida. Se Deus falou com você nessa noite e que você precisa de um renovo, Aleluia, Jesus. porque as coisas estão difíceis. Em casa está difícil, na escola está difícil, com os meus pais não está nada fácil, a situação está difícil. Eu preciso de renovo. Deus tem renovo hoje aqui. Só quem almeja, vem aqui.